Olá! Hoje eu vou falar com você que está na fase de menopausa ou pré-menopausa. Você apresenta sintomas do tipo vagina ressecada, muita dor na relação, vagina com ardor? Estes sintomas são sintomas relacionados à síndrome genitururinária da menopausa. Nós vamos falar sobre esse assunto bastante interessante. Tem um vídeo que eu falei sobre ressecamento vaginal e este vídeo está tendo uma boa repercussão. Então eu resolvi falar sobre síndrome genitururinária da menopausa. Vamos lá? Eu sou a doutora Kelly Fernandes, sou ginecologista e obstetra e hoje nós vamos falar sobre síndrome genitururinária da menopausa. Já ouviu falar? Se não ouviu falar no nome da síndrome, com certeza, se você está nessa fase de menopausa, pré-menopausa, ou tem alguma mulher na sua família que apresentam os sintomas que eu vou te falar, esta mulher apresenta sim síndrome genitururinária da menopausa. Quais são alguns dos sintomas? Vagina ressecada, dor na relação, ardor vaginal, são alguns dos sintomas. Sintoma é tudo aquilo que aquela mulher relata para mim em consulta em avaliação ginecológica. Então a síndrome genitururinária, ela é um conjunto de sinais, aquilo que eu vejo no exame físico, na região da genitália, e sintomas, aquilo que aquela mulher me conta quando ela vai em avaliação ginecológica. Antes de nós entrarmos nos sinais e sintomas, nós vamos falar algumas coisinhas importantes para você saber sobre essa síndrome genitururinária, que tem esse conjunto de sinais e sintomas. A síndrome genitururinária da menopausa ela é uma doença crônica. São várias as alterações que acontecem no trato geniturinário. E por que acontecem essas alterações, esses sinais e esses sintomas? Na paciente que está na menopausa, pela queda do estrogênio. Quando o estrogênio cai na menopausa, ele deixa de fazer a atuação. Os sintomas da síndrome genitururinária da menopausa, eles podem ser de leves, e a gente faz uma abordagem ali com hidratante vaginal, lubrificante vaginal e responde. Mas tem pacientes que têm o quadro moderado a grave. Nesses casos, nós precisamos realizar um tratamento com hormônio por via vaginal, oral. A gente vai já falar mais sobre isso. E por que é importante falar sobre a síndrome genitururinária da menopausa? Porque causa um impacto negativo na vida da mulher. E grava aqui o que eu vou te falar. Grava essa informação. Na menopausa, sintomas como, por exemplo, a onda de calor, que é o fogacho, com o avanço da menopausa, esse sintoma, ele tende a melhorar. Já os sintomas da síndrome genitururinária, com o avanço da menopausa, com a queda progressiva do estrogênio, estes sintomas tendem a piorar. Tenho certeza que se eu estou falando para uma mulher que apresenta a síndrome genitururinária, ela está se identificando com tudo isso que eu estou falando e sobre os sintomas que eu vou falar. E causa um impacto negativo na saúde geral da mulher, mas também na questão sexual. A síndrome genitururinária, ela apresenta sintomas como, por exemplo, vagina ressecada por queda do estrogênio. Ele não está mais atuando ali, então a lubrificação fica prejudicada. Ou elas também falam vagina sem lubrificação, secura na vagina que não lubrifica adequadamente, ela vai queixar que a vagina não tem mais aquela elasticidade, é difícil para ter a penetração, causando muita dor durante a relação sexual, que é o que a gente chama de dispareunia. E esta dor, ela é aquela dor de penetração, é mesmo no início a maior dificuldade. Também é comum e podem apresentar sintomas urinários. Por exemplo, é comum em avaliação ginecológica eu pegar pacientes e elas dizem assim: doutora, eu tô com quadro de dor para urinar, faço exames de urina, cultura de urina e não vem nada. E esse quadro já tá com mais de 6 meses, mais de 1 ano. E quando eu examino essa paciente fez o diagnóstico para síndrome genitururinária da menopausa. Realizou o tratamento com estrogênio via vaginal se esta mulher não tiver contraindicação, e esta mulher sai desse quadro, desaparecem as queixas de desconforto para urinar. Com relação aos sinais, quando eu examino essa mulher, na primeira avaliação que ela vai comigo, eu percebo que a vagina
vagina dela, que é o canal, já tá mais opaco, que é com uma coloração mais esbranquiçada, que a gente fala para compreender melhor. A vagina ela já está mais fechada, a elasticidade fica prejudicada. Até no exame físico, quando eu vou fazer, eu já percebo esse comprometimento. Também percebo diminuição dos pequenos lábios, percebo que a região ali do períneo, que é aquela parte mais da entrada, também já tem ressecamento, já tem prejuízo ali naquela área. Então estes são alguns sinais que eu percebo no exame físico e a paciente também percebe quando ela olha a região da genitália. Agora vem cá, olha só a informação que eu vou te dar. 70% das mulheres que têm a síndrome geniturinária não relatam para o seu ginecologista. Por isso, quando as pacientes vão em avaliação comigo, estão nessa fase de pré-menopausa, menopausa, eu já pergunto logo, como é que tá? A questão sexual, tá sentindo dor na intimidade? Percebe que a vagina tá mais ressecada? Percebe que começa a apresentar desconfortos relacionados à questão para urinar e não tem dado nada nos exames? E aí eu realizo a avaliação dessa paciente, percebendo que ela tem critério para começar o tratamento, já começa o tratamento para não ter progressão e piora do quadro. E aí, tá gostando das informações? Tá conseguindo acompanhar direitinho aqui? Espero que sim, mas não vai embora que tem mais conteúdo, mais informações. Ainda não falamos sobre tratamento e ainda não falamos também o quão prevalente é. Os estudos mostram que aquelas mulheres que estão na fase de pré-menopausa e menopausa, que é quando ela já fica um ano sem menstruar, a prevalência da síndrome geniturinária da menopausa gira aí em torno de 36% a quase 90%, então é bem frequente. E eu vou te falar os sintomas mais relevantes, e eu até anotei aqui para não esquecer nenhum deles. Pode ser que você esteja percebendo alguns desses sintomas, foi em avaliação ginecológica e nem comunicou para sua ginecologista. Olha só os sintomas. Sintoma como ressecamento vaginal, ele é um sintoma relatado em 50% dos casos. Dor na relação, 44% dos casos das mulheres relatam. Irritação na vagina, 37%. Disfunções sexuais, 59%. E quando acontece de a mulher ter uma disfunção sexual tão significativa, com dor na relação, que isso já está prejudicando a sua intimidade, que ela não quer mais nem ter relação porque o prejuízo já foi grande, porque ficou longo tempo sem tratamento, nós precisamos associar outros profissionais para realizar o tratamento e o cuidado com esta mulher. Fisioterapeuta, para fazer justamente a fisioterapia pélvica, nós precisamos também de apoio psicológico. Então, se a doença progride sem tratamento, vários são os danos que essa mulher vai apresentar. Então, nós já vimos o que é a síndrome geniturinária, nós já vimos os sinais e sintomas e nós vamos ver agora como é que eu sei quando a mulher tem a síndrome geniturinária. Como é que eu faço o diagnóstico? Preciso de exame de sangue, preciso de exame de imagem? Não preciso de nenhum exame. A queixa da paciente, a história que ela me traz em avaliação ginecológica, junto com o meu exame físico, já é suficiente para eu fechar o diagnóstico e dizer que esta mulher apresenta a síndrome geniturinária e com isto eu já posso começar o tratamento desta mulher. Agora, lembrando, você não pode ir no balcão, comprar um creme vaginal à base de hormônio e utilizar sem avaliação ginecológica. Tem contraindicação. Tem mulheres que não poderão usar o estrogênio por via vaginal ou por via oral ou por via transdérmica, porque elas têm contraindicação. E duas contraindicações que eu digo aqui para você: câncer de mama e câncer de endométrio. Então, nada de ir em balcão de drogaria, pedir o creme e utilizar sem passar com a sua ginecologista, tá bom? Vamos fazer a coisa com cuidado para a sua saúde ginecológica completa e com segurança. E como é feito o tratamento? Tem tratamento? Tem tratamento. Eu já te tranquilizo, te digo que tem tratamento, várias alternativas e você sim consegue sair do quadro, consegue voltar a ter intimidade sem dor, mas para isso é necessário ir em avaliação ginecológica e seguir as orientações da sua ginecologista. O tratamento é com estrogênio por via vaginal. Nos casos leves, podemos usar só o hidratante e o lubrificante. O lubrificante vaginal ele vai ser usado só no momento da intimidade. O lubrificante ele não vai mudar nada da região da vagina, não vai melhorar a lubrificação, não vai melhorar o aspecto,
nada, ele só vai servir para diminuir o atrito. O lubrificante vaginal, você vai orientar o seu parceiro a passar na região peniana e você vai passar nessa região aqui do períneo, que é essa entrada aqui, grandes lábios e pequenos lábios, e vai evitar o atrito e a dor na intimidade. Casos leves respondem muito bem. O hidratante vaginal, sabe os benefícios que o hidratante faz na pele? São similares ao que vai fazer na vagina. O hidratante vaginal vai usar dentro da vagina 2 a 3 vezes por semana e ele vai melhorar os sintomas da síndrome geniturinária em casos leves. Casos moderados a graves, precisamos utilizar, se a paciente não tiver contraindicação, estrogênio por via vaginal. E aí nós utilizamos nos primeiros dias, 14 dias seguidos, todas as noites, e depois orientamos a utilizar 3 vezes por semana até que estes sintomas comecem a melhorar. Mas a sua ginecologista tem liberdade para ir mobilizando o tratamento da melhor forma possível para garantir que você tenha os benefícios e as melhorias no tratamento. Outra abordagem que pode ser feita é o laser vaginal para aquelas pacientes que têm contraindicação, por exemplo, ao estrogênio. Ou então, pode associar estrogênio com laser. O laser é feito em ambiente de consultório, no canal vaginal, e ele vai justamente aumentar a lubrificação, melhorar essa questão da elasticidade. O estrogênio sim, ele vai aumentar a vascularização dessa área, ele vai deixar a vagina com aspecto melhor. Sabe aquela coloração opaca que eu falei, que era branca, esbranquiçada? Pois é, a vagina ela vai começar a ficar rosada, ela vai começar a aumentar a lubrificação, a elasticidade vai melhorar, os sintomas de disúria, que é aquele desconforto para urinar, vão desaparecer. Então o estrogênio já traz aí essas melhorias e estas mudanças nesta região genito-urinária. Meninas, então só recapitulando, síndrome genito-urinária da menopausa tem progressão e piora se não realizar o tratamento. O diagnóstico é clínico, a sua ginecologista conversando com você e examinando vai dar o diagnóstico e já vai começar o tratamento adequadamente. Então você viu que a síndrome genito-urinária tem solução, só precisa realizar o tratamento adequadamente. Não fica desestimulada, não desanima, sim, a sua saúde ginecológica pode ser reestabelecida, basta o tratamento adequado. Por hoje, neste vídeo eu te deixo estas informações, não esquece de compartilhar esse conteúdo com mais mulheres, quanto mais mulheres informadas, melhor. Para você que ficou até o final, muito obrigada, só alegria. Conteúdo produzido com muito carinho. Para você que ainda não me segue, eu te convido a vir fazer parte do meu canal. Vai ser um prazer ter você aqui. Um forte abraço e até breve.